Boa noite, pessoal. Meu nome é Otomar Moita. Estamos aqui na Ciência e Educação para discutir um dos temas mais controversos da história do Brasil. Dá muita polêmica, né? Dá muita discussão em boteco, em mesa de bar, em família e, logicamente, nas universidades. Tá bom? O tema ditadura militar no Brasil. Lembre-se de uma coisa: ninguém quer saber da minha opinião sobre esse período. Ninguém quer saber da sua opinião. Quem formula as provas de concurso, quem formula a prova de Enem, quer saber da sua pesquisa. Então, mano, meu amorzinho, vá estudar. Vá pesquisar, tá, minhas crianças? Vamos lá, vamos estudar aqui. A ditadura militar, ela é dividida em várias fases. Alguns historiadores vão por personagem, por presidente. Por exemplo, Castelo Branco, depois vem o presidente Costa e Silva, depois vem o Médici, depois vem o Geisel, depois vem o Figueiredo. Mas eu, Tomar, já vi alguns historiadores dividir por tempo. Inclusive, eu tenho mais facilidade de entender também por tempo. E essa linha do tempo, particularmente, eu achei coerente fazer e fiz. Se algum historiador já fez, parabéns, desculpa estar tomando o teu trabalho, por favor. Mas se não fez, eu fiz e você está livre para apoiar ou questionar ou duvidar, tá bom? Vamos discutir aqui, quer ver? Olha só. De 64 a 68, alguns historiadores costumam mostrar que era um período de relativa liberdade. É nessa fase, por exemplo, que tem o FIC, Festival Internacional da Canção, onde grandes artistas se revelaram e muitos foram vaiados e nunca mais voltaram a se apresentar em público, tamanho o trauma. Lembra daquele que foi vaiado pra caramba no festival de 68? Eu até gostava dele, o Beto Bom de Bola é a canção que ele fez, que infelizmente o público rejeitou pra caramba. Aliás, o próprio rei Roberto Carlos foi vaiado pra caramba, Caetano Veloso foi vaiado pra caramba. Enfim, a população tinha essas liberdades, essas autonomias de ir aos festivais e se gostar do artista, palmas, se não gostar, vaia. Tudo bem? Então, uma certa liberdade, uma certa autonomia. As pessoas iam e vinham, as pessoas faziam crítica à ditadura, manifesto, lembre-se da marcha dos 100 mil, perdão, a manifestação dos 100 mil. Então, muita gente se manifestou contra, foi quando teve a morte do Edson Luiz, que é do estado do Pará. Então, esse episódio mostrava que havia uma certa liberdade, uma certa autonomia, apesar de que ninguém está dizendo que a ditadura era democrática, ninguém está dizendo que a ditadura era generosa. Era ditadura, mas digamos que ela estava ainda pouco estruturada, ou para muitos historiadores, o presidente da época, Castro Branco, ele era, digamos assim, um pouquinho flexível, um pouquinho mais maleável e permitia aquelas liberdades, aquelas autonomias. Lembre-se, ele era da linha moderada, é outra forma de se estudar a ditadura militar também, tá? Através das linhas, linha dura, linha moderada. O Castelo Branco era um desses moderados. Por isso mesmo se colocou aqui uma certa liberdade, uma certa relativa liberdade. Não vai dizer que o Otomar está dizendo que, o tempo da ditadura militar era liberdade. Não, relativa liberdade. Época também em que o regime estava se estruturando, ou seja, a Constituição que tinha sido colocada em prática em 46 foi retirada, 46, na época de um outro militar também, tá? Mas só que não era golpe. Ele foi eleito legalmente e foi o Dutra. Então, nessa época foi feita uma Constituição livre, democrática, tá? E essa Constituição foi tirada de cena durante o governo de Castelo Branco, tá bom? E por isso chama-se estruturação. Então, o Brasil vai ser governado a partir dos chamados atos institucionais, onde você vai ter o primeiro, que não foi feito pelo Castelo Branco, e sim por um grupo que se autodenominava de Comando Revolucionário, tá? Eles se autodenominavam assim, então eles que vão fazer o ato que mais tarde vai ser chamado de AI-1, porque ele era apenas ato institucional. Como vai ser feito o AI-2, então esse ato institucional ganhou depois a definição de AI-1. Tá firmeza? Então é a fase de estruturação do regime. AI-1, AI-2, AI-3 e depois já
Em 68, quando já estava no poder o Costa e Silva, vem o mais famoso dos atos e para muitos o mais terrível também, que é o AI-5. Tá firmeza? E aí é nessa fase que tem relativa liberdade, estruturação do regime e a limpeza. Calma, calma, não é aquelas falas do pessoal, e aí tá limpeza? Não, não é isso não. Limpeza quer dizer que estava tendo uma espécie de operação limpeza. Já no governo Castelo Branco, quando muitos militares foram postos na reserva, qual o motivo? Eles não concordaram com o golpe. Eles não concordaram com a truculência. Então, olha só, mais de 1.313 militares foram postos na reserva. O motivo? Eles questionaram a ação que eles próprios chamaram de ação golpista. Então a operação limpeza era isso, era colocar para escanteio qualquer pessoa que pensasse contra a ação daqueles que haviam tomado o poder em 64, tá? Limpeza, limpou. Depois vem 69 a 79. Aqui não há muita briga entre os pesquisadores e historiadores. Há quase que uma unanimidade, há quase que um consenso, que foram os anos de chumbo. Mas esse consenso é sobre anos de chumbo, não é se um lado estava certo ou não. Porque, veja, para muitos historiadores não marxistas, o chumbo vinha da esquerda. A esquerda queria tomar o poder na marra e organizou guerrilhas, as chamadas guerrilhas urbanas, guerrilhas rurais. Lamarca e Marighella. O Marighella foi mais da guerrilha urbana, o Lamarca na guerrilha rural, lá na Bahia, onde ele vai ser eliminado pela ação dos militares. Então, para muitos historiadores, quem iniciou os anos de chumbo foi a esquerda, que queria tomar o poder. E para outros historiadores, a esquerda reagiu por não ter diálogo entre o povo, a classe operária, o camponês e o governo. Então não tinha diálogo. O AI-5 fechou o país. Não tinha mais diálogo. Então os militares faziam o que bem entendiam e queriam empurrar a goela abaixo do povo. E o povo reage através da luta armada. Tá bom? Então, anos de chumbo. Isso aí eles estão no consenso. Coincidentemente ou ironicamente, enquanto se matava aos montes, acontecia no Brasil uma espécie de milagre. Milagre econômico brasileiro. O Brasil dá um salto enorme na classificação. É um dos países com maior concentração de desenvolvimento, maior momento assim de grande prosperidade no Brasil, geração de emprego, obras públicas sendo construídas, é quando é feito a Transamazônica, enfim, o milagre é isso. Teoricamente até a inflação estava controlada. Isso porque ninguém tinha muita notícia de fato liberada. Lembre-se, havia censura, havia toda uma obrigatoriedade de publicar só o que o governo queria. Então, teoricamente, até a inflação estava controlada. Não havia, por exemplo, aumento do preço do produto. Então, era uma época em que, milagre, parecia que estava indo tudo muito bem. Só que na primeira crise internacional, o milagre foi pelo ralo. Qual foi a crise? A crise do petróleo, tá? Em 73. Então, coincidentemente, de forma estranha, um milagre em pleno anos de chumbo. De 79 a 85, você vai ter a abertura política. Quando começa o governo, ainda do Geisel, ele começa a fazer a abertura política e logo na sequência você vai ter a anistia política. Então isso aí também há um consenso entre historiadores. Aí já começa a haver um atrito, um conflito. Muitos historiadores dizem que acaba bem aqui, historiadores, pesquisadores, cientistas políticos, acaba bem aqui a ditadura. Para outros, não, a ditadura continua, ela vai até 88. Então, essa fase aqui, 85, 88, teve muita censura, sim. Já teve muita censura. Ainda havia muitas intervenções em sindicatos. E lembre-se, a Constituição vigente no Brasil ainda era a Constituição de 67 do Castelo Branco. Então, esse é um dos argumentos que os historiadores contemporâneos, isto é, atuais, costumam dizer que a ditadura prolonga-se até 88, quando no dia 5 de outubro, o querido Ulisses Guimarães vai falar aquelas frases bonitas com a sua voz rouca, rasgando dentro do Congresso Nacional, que a Constituição Cidadã está promulgada. Louvado seja Deus. Então, assim, é lançada no Brasil uma nova Constituição e para muitos historiadores, aqui sim, em 88, a ditadura militar
chegou ao fim no Brasil. Lembre-se, as eleições que teremos no ano seguinte, 89, Lula versus Fernando Collor, ela vai ser direta. Mas a que teve em 85, que colocou no poder, deveria colocar no poder o Tancredo Neves, mas ele morre, no dia da posse ele morre, e quem vai assumir será o seu vice, José Sarney. Ela foi indireta, ou seja, só o Congresso votou. Então, cadê a autonomia do povo? Cadê a liberdade do povo? Então, muitos historiadores usam esse argumento para dizer que a ditadura só acaba aqui. Gente, tem que estudar, tem que pesquisar para fazer um concurso tranquilo, confiante. Isso se faz com muita pesquisa, com muito conhecimento técnico e científico. A ditadura militar no Brasil e seus principais desdobramentos. Como é que começou a ditadura militar no Brasil? Como é que, de repente, o Brasil, que era uma espécie de referência mundial em certos acontecimentos, certos lances, como, por exemplo, a música que o mundo ficava pasmo, com tanta beleza, com tanta criatividade, era brasileira. Talvez muitos de vocês não lembram, não sabem, mas era brasileira. Lê do engano acreditar que era os meninos lá dos Beatles, ou o querido Elvis Presley. Não era não. Era a bossa nova, a música que mais chamava atenção no planeta, cara. Ei, o cinema novo brasileiro estava bombando nessa fase. Assim, muito cineasta brasileiro sendo fonte de inspiração para muita gente lá fora. Até mesmo nos esportes o Brasil era referência. Quem não lembra do maravilhoso, magnífico Éder Joffre, pugilista brasileiro? E de repente, tudo vai para baixo. De repente um golpe de Estado, de repente uma ação... A ação foi truculenta, não chegou a ter uma guerra no Brasil. O golpe foi relativamente tranquilo, não teve uma reação dos simpatizantes do governo eleito, João Goulart, mas teve o golpe. E o Brasil mergulhou numa outra fase. Uma fase que você e eu vamos mergulhar agora a fundo para procurar saber. É um tema que é bastante recorrente em concursos públicos, bastante recorrente no Enem, apesar do momento histórico que nós estamos vivendo, que é diferente, ninguém sabe se vem ou se não vem, mas na dúvida é bom estudar. Então vamos estudar. Ditadura militar brasileira, tradicionalmente de 64 a 85, apesar de que você já deve estar sabendo que alguns historiadores estão querendo derrubar essa tese, essa marca, dizendo que a ditadura foi até 88. Vamos analisar isso aqui com muito critério e com muita calma, tá? O slide seguinte, dá de perceber claramente algumas nuances do que era aquele momento. Vamos ver o próximo slide, que é bem interessante, olha só. Começa com uma frase de um dos grandes artistas da história desse país, um dos mais célebres gênios da música, eu posso dizer com todas as letras, música mundial. À toa que já ganhou alguns Grammys. Chico Buarque, ele descreveu assim, aquele 1º de abril de 1964. Essa música foi feita em 85, quando a ditadura teoricamente acabou. Para muitos historiadores acabou aqui. A letra diz: dormia nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Repare, para você entender um gênio, você tem que entrar no universo desse gênio. E o Chico é um gênio, convenhamos. Quando ele fala dormia, é porque a ação dos militares foi na madrugada. Mas não quer dizer, ao pé da letra, dormia. Quer dizer que o país está meio assim, sonolento do ponto de vista intelectual, cultural. Apesar de que tinha grandes gênios no Brasil, mas também havia uma certa dormência já intelectual naquele período, tá? Então esse dormia é uma palavra com duplo sentido. A nossa pátria mãe tão distraída, já existia muitas distrações no Brasil, né? Muitos programas de auditório no Brasil que distraía o povo, sem perceber que era subtraída. A palavra subtraída já é bem direta e objetiva, né? Subtraída. Quer dizer que
Alguém foi passado para trás. Quem foi passado para trás? O Brasil, a classe trabalhadora, os sem terra, enfim, a própria elite brasileira, quem foi passado para trás? Você vai descobrir estudando o contexto da ditadura militar, tá bom? Claro que o Chico dificilmente faria uma letra que não fosse voltada para a classe operária. Vamos ver a próxima sequência, os slides, que você vai ver mais a fundo. Para você estudar a ditadura militar, tem que ter esses olhares aqui, tá? Entender esses olhares. Olha, se reportam a dinâmica da história a partir de, no mínimo, três pressupostos. Então, esse período da história do Brasil, ele é analisado por três análises que tem que ser muito bem criteriosa, para não ficar tendenciosa, tá? Nem pró-esquerda, nem pró-direita. E que seja uma coisa assim clara e transparente. Vê o que foi, vê quem ganhou e vê quem perdeu, tá? Com esse período. Então vamos lá, vamos aos três pressupostos. Primeiro, o olhar dos autores que a analisam. Quem são esses autores? Quem são esses pesquisadores? Alguns são mesmo pesquisadores, alguns são mesmo da área da história, das ciências sociais, das ciências políticas, da antropologia. Tem muita gente falando de ditadura militar como se fosse historiador, e muitas vezes nunca cursou uma faculdade de história, antropologia, ciências sociais, aí fica dando opiniões particulares, pensamentos próprios sobre a ditadura, sobre a Primeira Guerra, sobre a Segunda Guerra, sobre a Guerra do Paraguai. Não, tem que ter uma pesquisa de preferência bem formulada, tá? Bem trabalhada. Então, é muito perigoso você ler um livro de uma pessoa que não tem a pesquisa bem estruturada, bem embasada, tá bom? Outro olhar, os vínculos teóricos desses intérpretes. Então, é muito perigoso você estudar qualquer fase da história, qualquer fase. Em particular, a ditadura militar, com historiadores extremistas demais, tanto para um lado como para o outro. É bom fazer um estudo limpo, sério e, de preferência, com coerência. A terceira, a época ou período nos quais produziram sua interpretação e sua narrativa sobre o acontecimento. Então, veja, tem um caso que é bem clássico, você analisar um fato no calor do fato. Opa, é perigoso, é muito perigoso. É bom analisar embasado em documentos, embasado numa pesquisa mais criteriosa. Quando você analisa no calor, você pode cometer equívocos. E muitas coisas foram feitas no calor. Ora defendendo, ora incriminando. Então, sempre é bom olhar com calma, com critério. Porque na prova do Enem, na prova de concurso, não cai opiniões. O que cai é pesquisa. Sempre pesquisa. Tá bom? Por isso, vamos ver outros slides para você acompanhar com mais aprofundamento ainda. Não se pode perder de vista que a destituição do presidente João Goulart e a implantação de um regime autoritário no Brasil nos anos de 64 estimulou a produção de inúmeras interpretações. E aí são aquelas que eu já te falei há poucos instantes. Interpretações muitas vezes tendenciosas. Cuidado com isso. Tanto interpretações artísticas, intelectuais, opiniões. Então é muito perigoso você se deixar levar por tendências. Mais uma vez eu bato na tecla. É um concurso que vai fazer, concurso público? É. Que legal, que bacana. É o Enem, que também é um concurso público, não te esquece. Federal, inclusive. É também um concurso? Enem? Ótimo. Então, meu nego, por favor, pesquisa, tá? Pesquisa. Não se deixe levar por opiniões. Eu, por exemplo, para fazer esse encontro com vocês, eu estou embasado em vários autores, entre eles o Hélio Gaspari, que escreveu uma coleção de livros sobre a ditadura militar, ditadura envergonhada, ditadura escarada. Tem outros temas que não me vêm agora na memória, mas é muito importante ler esse livro, que são páginas e páginas e páginas dolorosas da história do país. Estou embasado também no Frei Beto, que é um excelente pesquisador, tem muita informação para dar sobre esse assunto. Estou embasado também nas músicas da época, e músicas feitas depois, mas que retratam o período. E, claro, historiadores, como Carlos Fico, por exemplo, que eu, particularmente, ao tomar, acho maravilhoso. Mário Smith, entre tantos outros historiadores. Tá bom? Então, sempre leve para a prova pesquisa, não leve preconceito, não leve opinião própria. Tá bom? Falou em Chico Buarque, né?
Essa turma toda vão trabalhar numa aula especial só sobre eles, tá? Como esses personagens viveram a ditadura. Como eles se comportaram. Por que foram expulsos do Brasil? Muita gente fala que eles não foram expulsos, que eles optaram por sair. Olha só como é complicado estudar história. Optaram? Será que foi um desejo? Olha, me invoquei para o Brasil, não quero ficar no Brasil, não, vou embora. Será que foi assim mesmo? Ou será que eles não tiveram opção? Será que eles não tiveram como dizer, não, pô, eu sou brasileiro, quero ficar no Brasil, quero ver onde vai esse governo, quero ver até onde vai essa situação, vou ficar. Será que eles tiveram essa oportunidade? Você vai saber quando formos trabalhar um período conhecido como os grandes festivais, o chamado FIC, Festival Internacional da Canção, onde você verá as músicas do Caetano, Edu Lobo, Chico Buarque e tantos outros, tá bom? Aqui no slide seguinte, eu estou sempre batendo nessa tecla, porque eu acho de suma importância você fazer a pesquisa. Ninguém quer saber da minha opinião, ninguém quer saber da sua opinião, todo mundo quer saber da pesquisa. Olha só, para muitos pesquisadores interessados no assunto, o golpe de 64 tem razões muito amplas e complexas. Olha essas duas palavras, amplas. Então não foi uma ação deliberada dos militares. Teve algo além disso. E complexas, porque envolve questões políticas, econômicas, culturais, ideológicas. Cara, é uma pesquisa que você vai ter que ter. Se você quiser fazer um concurso com segurança, você tem que ter essa pesquisa na mão, na cabeça de preferência, tá? Então, amplas e complexas que vão além de questões políticas ou as tais reformas propostas pelo João Goulart. Então, muitos historiadores, muitos analistas batem nessa tecla, que foi a reforma, ou melhor, as reformas que o João Belchior Marques Goulart estava propondo fazer, que iriam, olha essa palavra, comunizar o Brasil. Comunizar, quer dizer que o Brasil iria virar um país comunista. E, em outras palavras, quer dizer que o João Goulart também era um comunista. A história analisada de forma fria, técnica, científica, e já mostrou que as reformas não tinham nada a ver com o comunismo, que João Goulart não era comunista. Na melhor das hipóteses, ele era um reformista. Jamais um comunista. Por isso que não é bom você analisar a coisa no calor. Na época foi ventilada a ideia de que ele era comunista, que ele estava macomunado com a Tchecoslováquia, com a Albânia, com a China, com a União Soviética, com o Vietnã, com Satanás. Enfim, um monte de gente estava envolvido com o João Goulart, patrocinando o João Goulart, que ia ter uma reforma, perdão, até uma revolução aqui no Brasil, para implantar no Brasil o comunismo. E depois se percebeu que não tinha nada a ver isso aí, foi tudo blá 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 da época, não tinha nenhum comprovante dessa situação. Para muitos pesquisadores interessados no assunto, o golpe de 64 tem razões muito amplas e complexas, já vimos, esse é o querido João Goulart, tá? E podemos ver o próximo slide que vai mostrar aquele dia. Ainda hoje eu estava vendo uma pesquisa sobre o assunto para ficar bem mais embasado, apesar de que eu leio sobre esse assunto há pelo menos 40 anos. Mas ainda hoje, para me preparar bem para esse encontro contigo, eu estava lendo e um historiador falou que o golpe foi tranquilo. Tranquilo? Olha essas imagens. Que é isso, cara pálida? Cara, o pau comeu. A turma foi para a rua. Manifestos contrários à ação dos militares se viu em várias cidades do Brasil. De Belém do Pará ao Rio Grande do Sul, a população não ficou calada não, a população reagiu. Ou seja, se muitos queriam os militares no poder, como ainda hoje querem, mas muitos também não queriam. Então teve sim reação, não teve aquela reação armada, como se temia algumas pessoas, inclusive, você vai ver no decorrer da aula, inclusive os Estados Unidos também achava que ia ter uma luta prolongada aqui no Brasil, uma espécie de guerra civil, estava disposto a intervir, inclusive, você vai saber no decorrer do contexto sobre a famosa Operação Brother Sun. Ouviram falar dela? Pois é. Se não ouviram, vão ouvir bastante. Sabe-se que o mundo vivia bem dividido. Turma, naquele momento, o mundo estava respirando ares muito perigosos. Perigosos para alguns, saudáveis para outros. Ou seja, naquele momento, havia uma espécie de divisão, aquilo que chamamos de bipolaridade.
Então, de um lado estava o grupo ligado à União Soviética, defensor ferrenho do Estado máximo, Estado forte, ou o comunismo, como alguns também preferem chamar, Estado máximo, Estado forte, comunismo. Outros, o Estado liberal, a livre iniciativa, ou o capitalismo. E aí, o líder desse grupo era os Estados Unidos. Portanto, para você entender o golpe de 64, precisa conhecer todo esse universo. E esse universo tem duas palavrinhas bem simples: Guerra Fria. Guerra Fria. Guerra Fria. Tá? Então, nesse contexto da Guerra Fria, é que está também incluso uma análise para você entender melhor o que foi aquela ação do dia 31 de março para o dia 1º de abril de 64 no Brasil, que resultou na queda do, na época chamado de comunista, João Goulart, simpatizante de Cuba, simpatizante da União Soviética, e a sua queda e a chegada dos militares ao poder. Tudo isso vai ser analisado, já está sendo analisado, vou analisar com mais calma ainda. O que existia naquele contexto todo, vamos ver no próximo slide, que eu tentei tornar a coisa mais didática possível, mais fácil possível. Inclusive pegando imagens que é muito comum em prova. Então veja bem, essa imagem aqui. Isso aqui é o John Kennedy, Nikita Khrushchev. Repare que eles estão medindo força, é a chamada bipolaridade. Repare que eles estão sentados nos seus arsenais. Repare só, são temas muito tendenciosos, são imagens muito tendenciosas que constaram na tua prova. Aí as duas bandeiras que representam a bipolaridade, de um lado a União Soviética, do outro lado os Estados Unidos. Aqui também uma imagem que é muito recorrente também em prova. Repare que sugere que era uma espécie de jogo, um jogo político, só que mexer uma peça poderia ser muito perigoso. Mexer mal mexido poderia ser danoso demais. Cara, chegou o momento em que parecia até que o mundo iria acabar. Sério, a população entrou em pânico, do planeta inteiro. Nem de longe a epidemia que está tomando conta do mundo atualmente, com o coronavírus, lembra o pânico que foi aqueles anos da chamada intervenção lá em Cuba, quando o mundo parecia que ia chegar ao fim, a chamada crise dos mísseis. Hoje se fala muito é o fim do mundo e tal, por causa dessa situação, mas vai passar, tenha fé, Deus quiser, vai passar e vai sair todo mundo bem disso tudo. Mas naquele momento era jogo de interesse muito pesado, papai, era conflito terrível. Ali envolvia economia, envolvia orgulho, envolvia armas, enfim, envolvia um grupo de doidos que tomava conta do planeta naquele momento, tanto do lado soviético como do lado dos Estados Unidos. Então parecia um jogo nada divertido para quem não estava no comando, tá bom? E aí, cara, dá para encarar? Olha só, quanto se gastou aqui em dinheiro produzindo arsenais de guerra que, graças a Deus, não chegaram a acontecer, pelo menos não tantas, né? Muitos aconteceram, guerra do Camboja, Guerra do Vietnã, as mais famosas, e que vamos analisar, assim, com certeza, nos nossos próximos episódios, tá bom? Mas imagina quanto dinheiro foi gasto aqui produzindo armas letais, quantas vidas foram tiradas, quando poderia ter investido mais em educação, mais em meio ambiente, mais em qualidade de vida, mas isso é opinião minha não cai em prova. O que cai na prova é a pesquisa, que se gastou tanto, e graças a Deus, essa tal guerra mundial, que seria fatal para o planeta, não veio. Tá bom? Vamos ver os próximos slides, por favor? Olha só o que temos aqui. Já há um quase consenso entre os pesquisadores sobre as motivações do golpe de 64, onde as mais conhecidas são o ambiente tenso gerado no pós-Segunda Guerra Mundial. Talvez você percebeu, você já é historiador, você já está cursando história. Eu coloquei muita palavra pesquisador, né? Porque veja, tem muita gente que não é historiador e que dá uma contribuição muito grande para a história. São o caso dos cientistas políticos, antropólogos, arqueólogos, sociólogos. Eles têm uma pesquisa assim, muito do momento. Então, assim, às vezes é perigoso, porque tu faz a pesquisa no momento, mas dá muita luz para a história também. Por isso eu fiz questão de colocar a palavra, eu, Otomar, corro esse risco de colocar a palavra pesquisadores, tá bom? Então, você pode pesquisar também. Então vamos lá, o ambiente tenso do pós-Segunda Guerra Mundial. Acabei de falar, há poucos segundos atrás, que terminada a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou estranho.
Porque, veja, na Segunda Guerra Mundial estavam lado a lado União Soviética e Estados Unidos. Terminada a guerra, os dois resolveram se estranhar. Até porque os dois se conheceram, né? E viram que cada um tinha o seu potencial, cada um tinha a sua força. Então, esse tem uma força que eu não tenho. Opa, ele tem o que eu não tenho. Então, vamos nos armar aqui. Então, eles começaram a se armar, começaram a se alfinetar. E nessas alfinetagens, cada um procurava ter mais simpatizante para o seu lado. Então, vai aparecer já expressões da época, o eixo do mal, o eixo do bem. Então, o eixo do bem seria os Estados Unidos, na opinião deles, claro. E o eixo do mal seria a União Soviética, na opinião do Ocidente, é claro. Então, assim, eles vão começar a procurar ter o máximo possível de seguidores. E os americanos, norte-americanos, desculpa, não titubearam em financiar a ditadura mundo afora. Se você prestar bem atenção, você vai ver que a América Latina foi toda, ou quase toda, golpeada por ditaduras que vão, de certa forma, arruinar alguns países. O caso da Argentina, onde mais de 30 mil hermanos perderam a vida, num dos regimes mais brutais do general Galtieri, entre outros. No Chile, de Pinochet, Nossa Senhora Aparecida, veja quantos foram mortos, veja quantos estão desaparecidos até hoje. No Uruguai, no Paraguai, América Latina, de modo geral, quase que toda envolvida em ditaduras sangrentas, truculentas e com o dedinho dos Estados Unidos por trás. Poucos países escaparam, entre eles Cuba, que teve para muitos uma outra ditadura. Para muitos lá também é uma ditadura. Tá? Isso é uma questão de, como eu te falei agora há pouco, percepção do pesquisador. Então, para muitos pesquisadores lá é ditadura, para outros é liberdade. Para uns, regime militar é ruim, para outros é muito bom. Só que na prova não cai opiniões, cai pesquisa. Vamos pesquisar. Vamos lá. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. Eu fiz questão de colocar bem enfatizado para você. Qual é esse cenário que você vai ter pós-Segunda Guerra Mundial? O constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial, a chamada Guerra Fria. Eu te falei agora há pouco, marquei nessa tecla, não estude o golpe militar de 64 pelo golpe militar de 64. O golpe não foi um ato isolado, teve todo um contexto político, econômico, ideológico, cultural, que envolve tudo isso. E esse período que eu te mencionei, todinho, cultural, político, ideológico, se resume em duas palavras, Guerra Fria. Fácil, né? Olha só a sequência aqui. Ah, tá, não pode perder de vista. Esse cara aqui eu te recomendo, tá? Esse cara aqui, Eric Robesbal. Esse carinha escreveu livros incríveis, maravilhosos, que vai ajudar você enormemente. Pode baixar prova de Enem, que você vai ver que muitas provas de Enem tem como referência os livros de Eric Robesbal, e aqui o Breve Século XX é quando ele dá essa narrativa aqui. Tá? Que o mundo pós-Segunda Guerra Mundial estava rachado e cada lado, União Soviética, Estados Unidos, queria parceiros. Por isso eles vão começar a financiar golpes, revoluções, golpes. Tá bom? Vamos para adiante que você vai ver mais a sequência aqui. Assim, olha só, isso aqui é uma coisa que eu bato muito na tecla. Você tem que ler, você tem que ter pesquisa. Então procure ler. Essa revista não está mais em circulação, mas você pode achar ela por aí. Em algum grupo social, em alguma rede social, você vai achar a ditadura militar no Brasil. É uma das referências que eu usei para montar essa aula. Mas você pode ter hoje, inclusive, que conteste essa aula. É um direito seu. Tá bom? Vamos passar, por favor? Eu te falei agora há pouco que, para muitos historiadores, muitos pesquisadores, muitos analistas, a ação dos militares foi motivada pelas reformas de João Goulart. Fica um tanto reducionista, né? Quer dizer que uma ação interna, meramente interna, motivou toda uma ação dessa? Não, tem que olhar todo o cenário nacional e internacional. Para muitos historiadores, que foi só um pretexto às chamadas reformas. Então, o João Goulart
naquele momento, estava vivendo uma fase extremamente tensa. Lembre-se, ele não foi eleito presidente, ele foi eleito vice-presidente. O presidente era um outro carinha, doidão toda a vida, chamado Jânio Quadros. Então, Jânio Quadros era aquele personagem que até hoje muitos historiadores tentam entender. Afinal de contas, ele era um cara bem intencionado ou mal intencionado? Ele era um cara de extrema direita ou de extrema esquerda? Ou ele não tinha opinião própria? Lembre-se que ele vai condecorar o Che Guevara, inimigo número um do capitalismo, inimigo número um dos Estados Unidos naquela época. Ele vai condecorar outros personagens que os americanos tinham prazer em odiar, inclusive o Fidel Castro. Então, fica aquela situação, porque muitos historiadores levam a mas ele queria só ser simpático com a classe operária. Lembre-se que ele foi eleito com o dinheiro da UDN, mas muitos operários votaram nele. Assim, o João Goulart era vice do Jânio Quadros, só que o Jânio renuncia. E a própria renúncia dele já é algo que leva muitos debates, muitas discussões. Até hoje não há nem mesmo um consenso ainda entre alguns historiadores. A história do Brasil ainda está sendo levantada, analisada, e isso vai levar tempo para se entender fatos que se passaram há mais de 50 anos atrás. Já tem mais de 50 anos, lembre-se disso, tá? 56, se eu não estou enganado. Então, para você entender isso aí, só fazer um estudo muito profundo. Quem era esse personagem chamado Jânio Quadros? Como o fato não é sobre ele, então vou deixar ele aqui no limbo da história, tá? Relaxa um pouquinho, depois a gente volta para cima de você. Por enquanto é João Goulart. O João Goulart, ele vai ficar com uma missão dada pelo próprio presidente, de ir a certos países, divulgar o Brasil, fazer comércio, fazer relações diplomáticas. Né? É até estranho, por que não mandaram o ministro das Relações Exteriores? Em alguns casos até ele foi, que era o Dantas. Mas não, o João Goulart foi enviado e ele foi lá. E olha os países que ele visitou: Tchecoslováquia, China, União Soviética, só países comunistas. Isso já deu uma espécie de álibi, de pretexto, de que ele estava se aproximando do comunismo. Quando, na verdade, há muitas fontes que dizem que não, ele estava apenas fazendo relações diplomáticas. Não tinha nenhuma intenção de se aproximar do ponto de vista militar, político, desses países ditos comunistas. Tá? Certo é que ele estava num momento assim, muito difícil de se manter no poder, porque havia muitas críticas ao governo dele, muitas críticas à situação econômica do país, à situação política do país. Por isso mesmo é que João Goulart, ele estava, lembre-se, ele estava numa fase de parlamentar ainda. Havia no Brasil um parlamentarismo. Ele não era presidente, perdão, ele não era dono do poder, ele não estava com o comando do país nas mãos. Existia uma divisão. O Brasil é um regime parlamentar, foi uma estratégia que a direita brasileira utilizou para anular as ações do presidente, do presidente que iria tomar posse, que era o João Goulart. Ele não toma posse, não chega a tomar. Por quê? Porque é implantado o parlamentarismo às pressas. E com o parlamentarismo, o João Goulart foi anulado. Então, para voltar com força, com ênfase, ele faz essas propostas de reforma para ter todo o apoio da massa operária de novo a seu favor. E entre as reformas estava a reforma agrária, a reforma da educação, a reforma urbana. E essas reformas você vai ter todinhas no nosso próximo episódio. Um abraço.